2:12 ao 18 de Hebreus, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Outra vez, porei nele a minha confiança. Outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, o sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Senhor nosso Deus, é uma noite de oração, e que eu tenho a dizer aqui, Senhor, as minhas anotações são muitas, mas vou delimitar aquilo que o Espírito do Senhor me dá inspiração para falar, sem ultrapassar, sem aumentar ou diminuir, mas crendo que o Espírito Santo está presente no controle de todas as coisas, tanto aqui nesta igreja local, como os nossos irmãos que se espalham em outras cidades desse país. Pedimos a sua presença, a sua ajuda, a sua graça, a sua misericórdia, para nesta noite termos esse tempo de adoração ao redor da palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Quero falar nessa noite um pouquinho só. O princípio da criação de Deus foi o que nós vimos aqui. O Espírito Santo no trono, brilhando 7 lâmpadas, 7 espíritos, 7 mensageiros. Em Hebreus 1:14, a Bíblia chama de espíritos ministradores. Aí que vai falar lá em 3:14 também, de Apocalipse, que é Laodiceia, que ele é o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3:14, ele é o princípio da criação de Deus. Não, os anjos, não há, os anjos, não foram os anjos, mas a descendência de Abraão. A descendência de Abraão é Cristo, não é Isaac. Estamos falando de Cristo, tá? Agora, o ministério do 7º anjo, o 7º mensageiro, traz a pedra angular. Esses espíritos ministram a mesma mensagem do 7º anjo. Ministra a mesma mensagem do profeta, porque recebe o ministério que revela a Jesus Cristo.
Quando aqui em Hebreus, no capítulo 1, no verso 14, a Bíblia diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14. Deixa eu fazer dar uma nota bem esclarecedora. Tivemos quem está no trono, Apocalipse 4, é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o próprio Cristo. E dele sai 7 espíritos para 7 eras da igreja, para 7 mensageiros. Então, não sai para o pastor ministrante da palavra. Você vai ministrar no mesmo espírito que ministra o mensageiro da era. Os pastores originais que saíram dos mensageiros de Paulo até chegar em João Wesley, 6 mensageiros, eles ministravam no mesmo espírito que ministrou o mensageiro. Esses são os 7 espíritos de Deus. Agora, quando chega no 7º anjo, ele recebeu a pedra angular. Foi todos os 7 espíritos, desde Paulo até João Wesley, reuniu em um mensageiro, o 7º anjo, que é Cristo. Então o irmão Branham ministrou e uniu todas as pontas, uniu todos os mensageiros em uma só mensagem, a mensagem final. A mensagem do irmão Branham traz as revelações que ninguém entendeu do apóstolo São Paulo. Você conecta Apocalipse, capítulo 10, verso 7, com 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 16, 1 Coríntios 15, 50, que está falando da nossa transformação, do arrebatamento. Você conecta, Malaquias, no Velho Testamento, 4, 5 e 6, com Lucas 17, 30, o Filho do Homem. Aí você vai abrindo, você chega a atingir toda a Escritura, lá no livro de Gênesis. O profeta veio para reunir toda a Escritura, tanto o Velho como o Novo Testamento, e muito precisamente as 7 eras da igreja, os 2000 anos. Mas quando nós encerramos as 7 eras, que ele fala bem claro aqui, a era está encerrada. Está aqui na mensagem que eu vou ler, né? Esta noite ele fala, eu grifei aqui bem grifadinho, a era está encerrada. Foi o que o profeta disse. A era da igreja está terminada. 271. Capítulo Apocalipse 4, 3, terceira parte, e capítulo 4, terceira parte de Apocalipse. A era está terminada. Se a era terminou, todos esses mensageiros das 7 eras, que ministraram no Espírito enviado por Deus para eles, reuniu no ministério do 7º anjo, para ministrar a palavra.
Quer dizer, o que nós temos hoje é a maior mensagem que já existiu em toda a história do homem. A Bíblia reunida, desde quando você lê, e no princípio criou Deus o céu e a terra, até no último, que é Apocalipse 22, a Bíblia está reunida aí. Ele trouxe, e aquelas coisas que você disse, mas o irmão Branham não falou desse personagem da Bíblia, não falou especificamente do personagem, mas falou entre linhas desse personagem de outra maneira, em uma outra face e numa sombra. Tá? Aqui que vamos ler nesta mensagem desses 7 espíritos, e que nós ministramos com o mesmo espírito que ministrou o irmão Branham, e é o Espírito de Cristo. Cada mensageiro foi uma parte, mas o profeta William Branham trouxe a plenitude. Agora, é um tempo dos mais complexos, dos mais difíceis para se viver a vida cristã, porque Lutero era só crer em justificação, estava bem, as pessoas nem libertas, elas eram de vícios, que ele não tinha luz para aquilo, não era para aquele dia. Sardes, que significa como morto, mas quando você chega em John Wesley, ele toma tudo que Lutero não tinha feito e restaura aquilo tudo e traz santificação para a igreja e liberta o povo de todo o mundanismo e faz uma igreja santificada. Um caminho, uma base perfeita. Agora, para manifestar os dons do Espírito, porque a igreja estava santificada e o Senhor podia operar naquela igreja. Mas aquela igreja não podia ter a palavra restaurada, porque o personagem para restaurar a palavra não tinha ainda se manifestado, não era o tempo para aquele personagem se manifestar. Mas quando chega, o profeta do Senhor nasce, teve aquela manifestação do sobrenatural, uma estrela entra onde ele estava, às 5 horas da manhã, assim que ele tinha nascido. Quando ele começa a entender que era um garoto, uma voz falou numa árvore com ele: não beba, não fume, não corrompa o seu corpo, que eu terei uma obra mais tarde para você. Então Deus estava cuidando daquilo desde o princípio, desde o seu nascimento. E muitos outros episódios, mas encontramos que ele tinha muito desejo de conhecer a Deus, mas não tinha caminho para ele, acabou entrando na igreja batista. Acabou sendo um batista, e logo que ele sai da batista, quando ele batizava aqueles 500 convertidos no Rio Ohio, batizava a 17ª pessoa, então no Rio Ohio, como foi no Rio Jordão, você não pode pensar, Rio Jordão foi uma coisa e Rio Ohio foi outra, porque Rio Jordão foi o Messias, Rio Ohio foi o homem chamado Branham. Mas aquela manifestação não foi por causa simplesmente do homem Branham, por causa da palavra. Então o Senhor desceu no Rio Ohio e disse: a tua mensagem precursará a minha segunda vinda.
Não diz que ele precursaria, mas a mensagem que iria pregar, que precursaria. E a mensagem que ele pregou é Cristo. Agora, aquele episódio que chamou muito a atenção naquele tempo e saiu na imprensa, escreveu os jornais, ministro Batista batizando no Rio Ohio, uma luz apareceu, uma estrela, uma voz falou, e os jornais anunciaram que a América, se foi naquele tempo, ainda estava numa condição boa, espiritual. Os pentecostais estavam lá crescendo e fazendo muito barulho, e o profeta veio para eles. Eles usaram o dom do Mombrana e fizeram enormes igrejas. Mas quando esse mesmo homem toma a palavra para dar Cristo a eles, foi quando então houve uma rejeição total, quando ele abriu a palavra. Então, quando a era da igreja encerra, Deus sai das eras, Cristo sai das eras e manifesta fora das eras. E esse espírito ministrador, espíritos ministradores, foram 7 espíritos nas 7 eras, e cada ministro está ministrando com o mesmo espírito. O mesmo espírito de Lutero era dos seus pastores, o mesmo espírito de Mombrana é dos pastores que pregam a mensagem. Isto então significa, se o irmão Branham foi a voz de Deus, foi Cristo manifestado nele, quem deve estar manifestado em um ministro hoje, que prega a palavra em sua totalidade e é revelado, não é outra pessoa a não ser Cristo. Deixa eu fazer a leitura agora, que é Apocalipse 4, terceira parte. E essa é apenas uma leitura curta, do 125 ao 131. Vou ler na íntegra. Talvez eu não entre mais para frente. Exatamente bem você diz. Se eles pudessem pregar como Billy Graham, como Oral Roberts, ou alguém, um grande orador influente, seria, não, às vezes o diabo simplesmente ri daquilo, ele não presta nenhuma atenção àquilo. Você obtém toda a teologia que você queira, todos os treinamentos de seminários, e o diabo apenas se assenta ali atrás e ri daquilo. Mas quando ele vê aquela vida, quando presta atenção, pode pegar um pregador eloquente e correr pela igreja inteira e levar a igreja numa êxtase. Ele pode fazer isso, e fizeram muito no passado. E a igreja pode voltar para casa depois de um culto e sair tão vazia como ela entrou. Escute bem o que o profeta está falando. Vejam, aqueles discípulos ali embaixo, daquela criança demente, naquele dia, com epilepsia, dizendo, saia dele diabo, saia dele diabo, saia dele diabo. E o diabo assentado ali dizia, agora, não estão vocês ficando com vergonha? Com vergonha de si mesmos? Vem vocês o que estão fazendo? Jesus lhe disse, ele lhes comissionou para me expulsar, e nenhum de vocês pode fazer isto. Você lembra do episódio do menino? Eles estavam lá tentando mandar aquele demônio embora, mas o demônio não estava nem aí para eles. Mas eles tinham recebido uma comissão. Eles não estavam dando conta de pôr a comissão em ordem, de crer na comissão deles.
de fazer aquela comissão funcionar. Deus, não tenho dúvida, que Ele tem levantado homens capazes, comissionados, para pregar esta mensagem, para ganhar, para perder, para fundar ou para levantar, mas sustentar aquela comissão. Entendeu? Fazer esta comissão valer. A mesma comissão que Deus deu a William Branham, Ele tem dado à noiva. Por isso que o profeta fala, ela é a voz final. Se ela é a voz final, ela é a voz de Cristo. Quando nós estamos determinados a resolver uma situação, exige coragem, exige determinação. Não vou fazer, que eu estou com um dozinho dele. Tenha dó dele, ele vai para o inferno mais cedo. Vocês não encontram na Escritura a palavra dó. Você encontra a palavra compaixão. E compaixão é ser como Cristo. Jesus se compadecia dos doentes, dos endemoniados, compaixão. Eu posso ter muita dó de uma pessoa, ela vai ficar pior. Mas se eu tiver compaixão dela, eu chego para ela e rasgo o verbo, prego a verdade para ela. Aí eu estou pondo em ordem a compaixão. Compaixão é falar a verdade. Por isso, se Deus tem dado a comissão em um ministério, aquilo irá funcionar. Terá que funcionar, porque não é a pessoa humana que está ali, mas é Deus trabalhando com aquilo. É Deus fazendo aquilo acontecer. Não é que a palavra falada seja uma invenção que você pode falar. A palavra falada é uma inspiração que desce do Senhor Jesus Cristo para o seu coração. Você abre a boca e fala, e não tem demônio que faça com que aquilo não aconteça. Mas quando a palavra é humana, ela falha miseravelmente. Mas, irmão, quando eles viram chegar, ele veio andando quietamente. Que coisa! Ele não teve que dizer nada. Aquele diabo já estava imediatamente assustado. Ele sabia que tinha que sair. Por quê? Porque ali vinha uma vida, não apenas um sermão, mas uma vida. Disse, saia dele. Que coisa, aquilo estava feito, quietamente, sem dúvida, ele sabia o que ele estava fazendo. Quando o Senhor aproxima daquele episódio, 12 discípulos tentando expulsar um demônio de uma criança, era epilética e não conseguia, e o pai desesperado, e o demônio estava tranquilo, assentado, de braços cruzados, disse, ele não deu comissão para vocês, faça essa comissão funcionar, me tire daqui. E ele, sai Satanás, sai. Mas quando Satanás viu que vinha aproximando um homem, uma vida, que a palavra vivia através dele, Satanás já ficou arrumando as suas malas, se preparando para dar o fora. Quando ele chega diante do menino, ele fala, sai dele. E o menino caiu, rolou pelo chão, como se estivesse morrendo. Ele pega pela mão e levanta, perfeitamente liberto. Por quê? Ele era mudo e falou, ele era surdo e ouviu, perfeitamente.
a vida. Você percebe que esse Jesus Cristo tem que viver hoje naqueles eleitos que Ele tem chamado, viver nesta igreja. Ele viverá. Eu não vou olhar para o tanto que eu fiz coisas erradas nos meus dias de incrédulo, e quantas coisas ainda eu tenho que corrigir. Se for para corrigir, eu tenho fé e graça suficiente de Deus para corrigir todas as minhas falhas. Mas o que eu quero é ver uma igreja que ora, adora, em ordem, prontinha para ir embora. Uma igreja que é um exército invencível, unânimes, de coração, de alma, de espírito, lutando por esta causa. Vou fazer toda uma avaliação. Qual que é a minha prioridade? O que eu devo pôr em prática na minha vida? Qual é a minha prioridade? Emprego, dinheiro, casamento, seja lá o que for. Não, prioridade nossa hoje é a vida com Deus, é a palavra, e você pode ter certeza que Deus irá cuidar das demais coisas. Ele não vai deixar te faltar nada. Cuide da palavra e Ele cuidará de ti. Não seja esta noite um sermão de voz rasgada como a minha, mas que seja algo que sai da minha alma para atingir você que está me ouvindo. Nunca pensei em brincar de igreja, muito menos hoje. Nunca pensei em brincar de ser um pregador, muito menos esse tempo agora, um tempo final de destruição, um tempo de guerra, de fome espiritual, um tempo de todo tipo de violência, de morte, de tristeza, de dor. Tempo que os homens perderam a moral, perderam o caráter, mas Deus tem que fazer a luz desse castiçal brilhar nesta hora. Esta luz vem do trono, e o trono está em Apocalipse 4, e está lá brilhando o Espírito Santo, distribuindo isto para a igreja. Deus está ali, olhando, contemplando a minha vontade, o meu desejo, a minha atitude. Deus está olhando, Ele não cruza os braços, não. Ele sabe o quanto você o deseja, o quanto você o ama, o quanto você quer agradá-lo, o quanto você quer servi-lo. Ele está prestando atenção em cada movimento. Deus não suporta pessoas tímidas, medrosas. Homens corajosos, mulheres corajosas, para fazer esta luz brilhar. Agora vozes, as vozes das 7 trombetas. Havia vozes das 7 estrelas, 7 mensageiros, mas agora observe aqui: 7 lâmpadas diante do trono, que são 7 Espíritos de Deus. 7 lâmpadas. Ele fala assim: vamos desenhar um pouquinho aqui o trono, o lugar santo, o trono, o lugar santo, a congregação. Bem, aqui estava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 estrelas, 7 lâmpadas, 7 mensageiros, 7 espíritos, não significando absolutamente 7 espíritos em Deus, mas 7 manifestações do mesmo Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo? Aqui no trono, brilhando em cada era da igreja. Eu tenho umas anotações para um futuro próximo. Você vai ver como se procede o juízo de Deus.
como manifesta o juízo de Deus. E como o mundo está em juízo agora, juízo significa julgamento. Esta geração de religiosos foi colocada na balança e não deu no peso. Deus descartou. Eles têm que correr atrás de política, correr atrás de homens que, confiando que o homem resolve a situação, eles fogem da palavra e procuram recursos em coisas palpáveis. Quando nós estamos buscando recursos somente em Deus, eu acredito que terá que haver um esforço concentrado da igreja daqui por diante. Um esforço concentrado. Pode ter certeza, os que cruzarem os braços, eles vão ficar além e aquém. Há uma necessidade, há uma demanda, que só irá cumprir estas demandas aqueles que foram chamados para chegar na reta final e herdar a coroa da vida eterna. Onde está o Espírito Santo? Aqui no trono, brilhando em cada era da igreja. Esta era da igreja está refletindo de volta desta forma as vozes de Deus. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e para sempre. Vejam, havia vozes e 7 lâmpadas de fogo, 7 espíritos, e que são os 7 espíritos de Deus. Recordem, há uns 2 domingos atrás nós encontramos nisto, o grande diamante, mas ele é lapidado de muitas maneiras diferentes para refletir o fogo e suas luzes. Esta é a maneira. Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus. Apocalipse capítulo 1, isso é correto. Então, quando Deus foi criado, Ele é o princípio da criação de Deus. Deus é eterno, isso é correto, mas quando Deus foi criado, quando um bebezinho que foi concebido no ventre de uma mãe, uma virgem, e ela começou a desenvolver aquelas células dentro de si para trazer este bebezinho, aquele foi o princípio da criação de Deus, pois Deus foi feito carne, habitou no nosso meio, se tornou Emanuel, Deus conosco, o princípio da criação de Deus. Deus foi um homem como eu. Deus teve as mesmas paixões que eu tenho, que você tem, que nós temos. Ele sofreu tudo que o tempo oferece de sofrimento, Ele tomou sobre si. Agora ele era o grande diamante, e o diamante, para mostrar a beleza, o fogo de Deus, ele não pode ser lapidado de uma só maneira. Cada diamante, ele é lapidado de maneira diferente, para trazer, para reproduzir o fogo divino. Eu fui talhado assim, você foi talhado assim, dar o mesmo brilho, talhados diferentes, porém reluzindo, reproduzindo a mesma vida e reluzindo a mesma luz, porém talhados diferentes, cada um no seu lugar. Eu acredito, se isso descesse de maneira inspirado e revelado em cada coração, você tomaria conhecimento da maneira que Deus te talhou. Ninguém gosta mais de piano do que eu. Na minha casa tem um piano, tive um filho pianista de nível alto,
E gosto, escuto quase que o tempo todo, piano. É sublime o som dele para mim. Não deixando de gostar de outros instrumentos também, porque eu gosto de música. Mas Deus não me talhou para ser um músico. Se eu fosse talhado para ser um músico, eu seria o melhor. No meu conceito, eu fazia tudo para ser o melhor. E dedicar, entregar toda a minha vida. Se eu cantasse, e Deus me chamasse só para ser cantor, eu ia cantar da melhor maneira para Deus. O que Deus me talhasse, eu abraçava aquilo e oferecia de volta a Ele em sacrifício vivo. Mas Deus me talhou para ser ministro, para pagar o preço, em tomar uma plataforma e pregar as verdades insondáveis, os mistérios insondáveis de Cristo, para trazer um povo à semelhança e imagem dele. Aquele Espírito que ministrou no irmão Brana, ele ministra nessa igreja, ele ministra em cada ministro. Isso é um peso muito grande de responsabilidade. Nós não devemos brincar com esta hora. Temos visto tantas pessoas que se perderam ao longo do tempo, passaram a se escarnecer de Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa: se uma pessoa não dá conta de viver a mensagem, mas lá fora, na sua vida errada, tem respeito e ama esta mensagem, não deu conta, ele pode ter uma oportunidade. Mas para escarnecedor, para ímpio, para incrédulo que condena essa mensagem, não tem chance nenhuma. Nenhuma, esquece. Muitas pessoas que tentam retornar para a vida cristã não tem chance nenhuma mais, porque elas cruzaram a linha. Você sabe esta palavra, uma das mais duras que eu já ouvi na minha vida: cruzar a linha, eternamente perdido, sem chance de retorno. Fechou a porta e não abre mais essa porta, ele passou do outro lado. Que Deus te guarde de tomar uma atitude, de ter um princípio desse, mas que Deus possa te encher com o Espírito dEle, você possa amá-lo, você possa servi-lo e ter prazer nele, ter prazer em servir o Senhor, ter prazer em estar na casa do Senhor, ter prazer em estar adorando a Deus. Eu vou parar bem no meio, porque não vai dar mais minha voz. Recordem, sim. E não, então naquela grande joia que veio do pó, que ele foi feito do pó. Isto, pois o corpo do pó, ele se tornou cálcio, potássio, petróleo, luz cósmica, porém nele habitava a luz eterna. Não é de se admirar que os magos disseram para a estrela: guia-nos a tua luz perfeita. Eles estavam apenas refletindo a luz de uma luz perfeita. E ali estava ele, a luz perfeita. A luz perfeita de Deus, o princípio da criação de Deus. Deus trouxe o neném. E aqueles 3 magos disseram assim: guia-nos àquela luz perfeita. Eles não eram a luz perfeita, mas estavam reluzindo, refletindo a luz perfeita. E eles foram onde estava a luz perfeita, e a luz perfeita era apenas uma criança de 2 anos. A luz perfeita hoje tem que estar em ti, tem que estar em mim,
tem que estar nesta igreja. A luz perfeita hoje está em seres mortais, débeis, tirado do pó, para poder ser lapidado, para poder ser traçado, para poder esses cortes, estes ângulos que ele corta, esta pedra que veio do pó, para brilhar a luz celestial. A luz que está lá é a mesma que está aqui. Ele te talhou de uma maneira que você pudesse mostrar a beleza de Cristo, mostrar o caráter de Cristo, e falar como Cristo, e manifestar a Cristo nesses dias finais. Por isso que aquele menino nasceu do pó, teve um corpo do pó, mas a luz eterna estava dentro dele. E aqueles magos, sem saber o que estava falando, mas dizia: guia-nos aquela luz eterna, porque eles não olhavam para o bebê, eles olhavam para uma estrela. Você não olha para um homem, você olha para uma estrela, a estrela do Oriente. Sim, a estrela do Oriente, a estrela do Norte, a estrela do centro da terra, a grande estrela, o Senhor Jesus Cristo é a estrela central. Como ele foi capaz de refletir a si mesmo através de suas estrelas na terra? Ele foi capaz de refletir a si mesmo através de suas estrelas na terra. Depois que os magos o viram no céu, eles se tornaram espíritos ministradores. Depois que os magos os viram no céu, eles tornaram espíritos ministradores aqui na terra. Eles viram no céu, e aquele espírito tornou-se espírito ministrador na terra. Ele foi ferido, o grande diamante cortado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que isto estava fazendo? Refletindo. Qualquer homem que alega ser um servo de Deus, que nega a cura divina, e seu poder não está obtendo sua luz daquele diamante, não está obtendo a sua luz daquele trono, porque está refletindo nele o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode ver as 7 estrelas e as 7 eras da igreja. Agora você diz: a luz vem do trono. Eu posso ler aqui rapidamente e ler assim, quer ver? Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, que ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo foi arrebatado o Espírito, eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era da aparência semelhante da pedra de jaspe, a sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, era semelhante à esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos. Veja bem, o que tinha nesse trono? Não tinha semelhante à pedra sardônica e de jaspe? E o arco celeste não estava ali? Quem será que esta pessoa que aparece com o arco celeste? Que veio para trazer a mensagem, para abrir os mistérios, revelar os 7 selos e trazer o soar de 7 trovões. Quem é esta pessoa que aparece? Quem é esta pessoa que no Parque 207 de Cristo, mistério de Deus revelado, ele se materializa? Quem é esta pessoa que está na igreja? Aonde está o trono dele?
Ele está no trono, entronizado no céu, mas o seu Espírito entronizou no seu coração. Você é o trono de Deus. E a voz sai da onde? A voz tem que sair de um lugar, sai do trono. Quando ela sai do trono, ela traz as 7 cores de Cristo do arco celeste. Esta mensagem, ela brilha, as 7 cores do arco celeste. Esta mensagem é coberta com o sacerdócio de Cristo, sacerdócio de Melquisedeque. Esta mensagem é coberta pelas pedras afogueadas no céu, que cobre a glória de Deus. Esta mensagem é a presença viva e pura e santa de nosso Senhor Jesus Cristo em nosso meio nesta noite. Amém. Vamos orar. Vamos orar.